Sabe que ontem a minha esposa me chamou a atenção esse negócio de eu falar que 70 anos está na fila, né? Mas na fila todos nós estamos, né? E eu estava pensando em mim ontem, porque eu jantei, desci um pouquinho para ver o Chaves ali, e daqui a pouco eu falei para minha esposa, vamos embora. E eu cheguei em casa e deitei no ar-condicionado e dormi. Gente, quando? Há 3, 4 anos atrás eu conseguia fazer isso. Mas eu já estou naquela fase assim de que eu quero chegar em casa, eu quero dormir. Coisa boa, né? Que fase gostosa da vida. Ou não. Mas eu tive um dia cansativo. Eu saí daqui do almoço ontem e fui para casa. E os jovens eu sou pastor em São Paulo, falei, né? Os jovens da igreja estavam lá em casa, fazendo churrasco. Queremos conhecer o seu escritório. E eu levei para conhecer o escritório. Achei que fosse ser rapidinho, não foi. Foi uma boa parte da tarde ali, eles mexendo. Eu tenho muitas coleções. Aí eu resolvi trazer para vocês verem um pouquinho delas, porque falam muito sobre mim, né? Então eu queria mostrar para vocês. Não reparem, por favor, nas minhas... Ou reparem, né? Talvez seja o objetivo. Mas sabe, eu coleciono máquinas de escrever. Ó. Coleciono. Sabe como aconteceu? Essa é uma Letterra 82. Sabe como aconteceu? Eu estava um dia lá na igreja onde eu pastoreava em Santos e o tesoureiro falou assim, pastor, esse trombolho está lá na tesouraria, fica para você. Aí eu coloquei como um elemento decorativo. Quando eu vi, tinham 8 máquinas de escrever na minha sala. Né? Aliás, eu não sei o que acontece na minha família. Todos os meus filhos têm máquina de escrever. É muito útil para os dias de hoje. Pode ter certeza. Eu coleciono tacos também. Eu coleciono tacos. Eu trouxe dos Estados Unidos esse aqui, é de madeira e tal, legal. Aí eu coloquei na parede. Se você for ao meu escritório, cuidado, hein, que isso aqui eu uso com os alunos. Tem um dia, cadê o café, não está aí, né? Tem um dia que tem uma exposição, vai ser dito para vocês, a Sociedade Bíblica montou uma exposição lá no seminário, muito bacana. E vocês serão convidados a conhecerem essa exposição. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá na minha antessala, na minha sala e ver. Eu tenho uma coleção, uma parede inteira só de tacos. Taco de hóquei, de golfe, que eu nunca joguei. Né? Olha que coleção bacana. Isso tem muito a ver comigo. Eu tenho motorrádio também, porque eu gosto de futebol. Eu ia vir com a camisa do meu... Eu ia vir com a camisa do meu time hoje, minha esposa olhou assim, eu falei, acho que eu vou com a camisa da empresa. Mas eu gosto de coisas antigas. Por exemplo, quem nunca usou um Nokia da TES? Lembram da TES? Né? Acho que no Rio não era TES, né? Mas São Paulo tinha TES, que depois virou TIM, né? Alguma coisa assim. Bacana. Acho muito importante isso na minha vida. E aí eu ganhei essa máquina aqui, uma Rolleiflex. Quem gosta de fotografia? Eu ganhei. Um amigo meu falou assim, olha, o tio da minha esposa, que havia criado a esposa, ele fotografou o casamento dos seus pais com essa máquina. Meus pais casaram há 57 anos atrás. E aí eu ganhei e pus lá na prateleira. Gente, eu tenho hoje mais de 50 máquinas. Eu não comprei nenhuma. Eles vão trazendo, olha... E eu tenho uma coleção de máquinas fotográficas. Eu nem gosto de tirar foto. Mas é verdade. É verdade, eu não gosto. Agora, essa aqui é uma coleção... Eu tenho meus selos catalogados e tal. Mas esse aqui eu ganhei da minha sogra. A coleção de selos dela. Ela não sabe que eu ganhei. É verdade, ela morreu há 20 anos atrás e eu peguei. Mas olha, tem aqui, selo de 10 cruzeiros do Pelé. Eu tenho 4. E não vou fazer quem tem, não, porque... cada uma que a gente faz. Vocês têm coleção também, não? Eu tenho uma. São pedras.
Por tudo quanto é lugar que eu vou, eu pego pedras. Dizem que não pode. Essas aqui são de Israel. Cada lugar que eu fui em Israel, eu peguei uma pedra. Então tem a pedra do Sermão do Monte, que nós estamos falando, peguei. O detalhe é que o guia, na época, ele falou assim, ó, ninguém sabe. Eu perguntei para ele se ali realmente era o lugar onde Jesus Cristo havia proferido o Sermão do Monte. Ele disse assim, não sei, ninguém sabe. A Igreja Católica, ela montou uma estrutura religiosa ali perto, então se tornou aquele lugar o Sermão do Monte. Mas, por exemplo, eu acho bacana, cadê? A do Mar Morto. Ah, está num outro lugar que eu tenho. Eu tenho muita pedra lá na minha sala, porque eu tenho taco e pedra. Dependendo do aluno, a gente... tem que ser. A gente ouve cada uma, vocês não têm ideia. Mas da do Mar Morto, eu estava lá no Mar Morto boiando, né? E eu comecei a pegar pedras, eu colocava no dedão do pé assim, e trazia, né? Ah, feia. E aí, quando eu olhei, estava todo mundo boiando, olhando para mim. O que você está fazendo? Eu falei, eu estou escolhendo uma pedra bonita para eu levar, porque eu tenho uma coleção de pedras. E eu vou aproveitar e levar para algumas outras pessoas, porque eu não tinha dinheiro para comprar souvenir para os irmãozinhos da igreja. Eu falei, eu vou levar... É sério, eu trouxe várias pedras. Quando eu vi, gente, estava todo mundo com pé assim, ó. O povo, todo mundo pobre na mesma circunstância. Mas a minha última coleção que eu gostaria de mostrar, essa é a última mesmo, de LPs. Eu ouço LPs. Esse aqui eu ouvi essa semana. O Louvor 5, ele... Rei das Nações, lembram? Rei das Nações. É desse LP. E aí ontem, quando eu estava... Eu tenho mais de 500 LPs. Tenho 2 vitrolas, uma no meu escritório e uma em casa. Né? E eu ouço. Fazer o quê? É porque dizem que o som do LP... Eu estou falando que eu estudei um pouquinho, né? Mas não vou garantir nada para vocês. Mas os sons agudos da gravação fonográfica, ela é mais nítida do que as gravações digitais. Estou vendendo o que me passaram, tá bom? Então eu gosto, mas não é por causa disso, é um exercício bacana. Ontem eu estava lá no meu escritório com esse bando de jovens lá, aí eu pus esse do Elvis, é um dos meus cantores preferidos, tá bom? E eu acho legal a dinâmica de você ouvir 10 minutos, 15, 20 e ter que virar o disco. Né? Algumas pessoas falam, mas Sidão, não é mais fácil no Spotify que você tem tudo? Não, não é legal. Eu tenho Spotify. Spotify eu ouço no carro. Isso aqui eu ouço no meu escritório todos os dias, né? E a secretária vem, ela fecha a minha porta. Eu acho que ela não suporta o meu gosto musical, mas as pessoas não são perfeitas. E eu fico lá virando disco. De tempos é o meu exercício físico. Porque eu tenho que levantar, e isso faz todo sentido. Mas sabe, acredite ou não, gente, por que eu estou falando isso para vocês? Para chegar aqui nesse momento e falar que o que Jesus Cristo estava fazendo com aquela multidão era virando disco. Porque até aquele momento da história, o que eles ouviam como verdade era muito diferente do que Jesus Cristo estava dizendo. Muito diferente. E o que Jesus Cristo, de forma não ríspida, grosseira, o que Jesus Cristo faz é virar o disco. Ele está explicando. O que ele está tratando aqui no Sermão do Monte é a ideia de que tudo o que vocês, judeus, experimentaram até agora em relação à observância da lei, ao cumprimento da lei, à adoração a Deus, precisa ser trabalhado num outro prisma. E esse prisma sou eu, Jesus Cristo. Então, ainda no capítulo 5, no versículo 17, assim que ele termina de falar sobre as bem-aventuranças e falar que todos nós seríamos ou deveríamos ser o sal da terra e a luz do mundo, ele diz assim, a partir do versículo 17,
Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim aboli-los, mas cumpri-los. Em verdade lhes digo que até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Até que tudo se cumpra, portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que um dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não forem muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. É muito interessante, porque Jesus Cristo, ele começa explicando qual é a finalidade da lei. Qual a finalidade da lei? Eu imagino que, assim como hoje, muitas pessoas olhando para a lei de Deus, entendem que a finalidade da lei é estar debaixo de um Deus que tolhe pessoas. Naquela época também. Nós sabemos que o temor do Senhor não é uma ideia, não corresponde à questão do medo. Não é você ter medo de Deus. Algumas pessoas entendem isso. Deus é como um pai maldoso, bravo, que eu possuo muito medo. Mas a ideia bíblica de temor é uma ideia de reverência e prostração. Você se coloca diante do Senhor prostrado, reconhecendo a sua majestade. E dessa forma, tendo uma correspondência em relação a Deus de humildade. Porém, o povo de Israel nem sempre entendia isso. Não por falta de escritura. Porque se nós olharmos para as palavras de Salomão, quando ele explica a ideia de temor, tanto no livro de Provérbios, quanto no livro de Eclesiastes, ele vai expor a ideia de relacionamento, ele vai expor a ideia de crescimento. Mas o povo de Israel, ele não vivia nesse aspecto. Por quê? Porque eles transpunham a pessoa de Deus a ideia de que, assim como nós sofremos diante das nossas autoridades, Deus é uma autoridade. Então ele me ocasiona também sofrimento. Era algo que nem sempre muito bem tratado na mente daquele que buscava de alguma forma seguir a Deus. Mas olhando para a palavra de Deus, o que nós percebemos que em toda a Bíblia, óbvio, estamos enfatizando neste momento o Antigo Testamento que Jesus Cristo estava usando, a ideia de lei é a ideia de um guia. Por quê? Porque precisavam de um guia. Vocês lembram da história do povo de Israel? Eles ficaram no Egito quantos anos como escravos? 400 anos. Quando Moisés é enviado por Deus para libertar o povo da escravidão, aquela geração encontrada por Moisés não mais conhecia o seu Deus. Eu vim aqui em nome do nosso Deus libertar vocês. Que Deus? Nós não sabemos quem é esse Deus. Então, quando eles saem do Egito, por que ontem narrei isso? Porque os irmãos acham que Moisés demora um pouquinho no monte, eles construíram um bezerro. Porque eles não tinham um referencial de Deus. O que Deus fez é o seguinte, olha, vou começar com vocês do zero. E o que Deus faz com o povo de Israel é exatamente isso, é começar do zero. Por isso, a lei. Porque imaginem um povo caminhando agora, eles estão libertos. E eles não têm regras. Não têm regras. Certa vez, aqui no seminário, porque quando eu estudei aqui, tinha umas coisas muito rigorosas. Por exemplo, comecei a namorar com a Marci. Não podia pegar na mão. Que absurdo. Né? Aí depois a gente ganha o privilégio de pegar na mão. Né? Depois de um tempo, você para pensar, gente, é muito jovem junto fora de casa. E se não tiver regra, o negócio fica feio. É simples assim.
Aí, certa vez, olha, não vamos ter regras, vamos ter princípios reguladores. Sabe o que é isso? Gente, ó, aqui estão as regras no papel, procure observá-las. Não dá certo. Sabe por que não dá certo? Porque nós somos seres humanos com uma natureza pecaminosa, e Deus sabia disso. Então, quando Deus ele tira o povo do Egito, e esse povo está prestes a ganhar uma terra, Deus diz assim, eu preciso colocar regras, porque senão eles vão se matar. É só por causa disso. Não vai dar certo. Seres humanos com natureza pecaminosa tendem, obviamente, sempre ao mal. É normal isso. Então, as regras de Deus, a lei de Deus, ela serve como guia. E é interessante a gente observar o Salmo 119, né, inteiro, né? Porque ele fala desse livro da lei, da Bíblia, como exatamente este livro de regras. Por exemplo, versículos 2 e 3 do Salmo 119 diz assim, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e a buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. O livro de Deuteronômio, que é uma espécie de repetição da lei, é a mesma coisa. A intenção da parte de Deus para com o seu povo é que eles estejam bem instruídos agora que eles estão prestes a começar uma nova vida. O outro objetivo acerca da lei de Deus é a ideia de conhecermos a pessoa de Deus. A lei, ela nos leva a esse entendimento. Né? Por exemplo, se você pegar lá o decálogo, né? Não terás para si outros deuses. O que isso ocasiona? Deus não está sendo, esse Deus, está vendo? Ele é mau, ele quer ser exclusivo. Deus está aplanando um caminho para que nós o conheçamos de forma mais próxima. Então, um dos objetivos da lei também é o entendimento acerca do caráter de Deus. O outro objetivo é uma vida de santidade. Quando a gente abre lá o livro de Levíticos, eu sei que nós temos os nossos livros preferidos na Bíblia. E nós temos aqueles que nós, se fôssemos os censores, nós tiraríamos da Bíblia, não é verdade? O livro de Levítico ele não é um livro muito fácil de se entender. Porque ele narra ali regras acerca dos cerimoniais. E isso traz muitas estranhezas para nós. Como assim eu não posso comer carne de porco? Então, isso tudo mexe com a gente. Mas o propósito da lei também era nos trazer uma vida de santidade. E o que é santidade? Uma vida de separação. Separação para a pessoa de Deus. Só isso. E também a lei, ela serve para realçar a questão do perdão. Isso é importante. Você ter, por exemplo, regras acerca de o que fazer quando alguém, sem querer, mata o seu cavalo. Ora, ele precisa repor aquilo que ele, sem querer, matou e acrescentar uma espécie de juros na sua dívida. Está tudo lá no livro de Levítico. É dessa forma que Deus vai formatando a sua lei para beneficiar o povo no sentido de compreender como viver, compreender como perdoar, porque já pensou um dia, não tem lei. O indivíduo passou com a carroça dele sem querer em cima do seu cavalo, vai, se isso for possível. Se não tem lei, você vai se ver no direito de fazer o que você quiser com o seu vizinho, inclusive matá-lo. Então, a lei, ela existe para nos trazer limites e para prover o quê? Perdão e outras coisas mais. E, por fim, a lei existe para que nós nos entendamos como transgressores dela. Por quê? Porque por mais que eu diga, tenho uma vida de santidade, ainda me faltará muito para me considerar um santo. Não é verdade? Eu lembro na época de seminário que um amigo, que hoje é um pastor querido e continua um grande amigo, ele chegou no início da semana e falou para um dos nossos antigos professores, que ainda é vivo, mas não trabalha mais conosco,
Ele disse assim: professor, esse final de semana eu não pequei. E o professor levou um susto, né? Porque estamos diante de um anjo, alguma coisa assim. Como assim não pecou? Eu não fui para o ministério de final de semana, eu fiquei aqui no seminário, isso me foi permitido, e eu fiquei no meu quarto, e eu não pequei. Não pecou? Não, não pequei. Eu jejuei, li a Bíblia, cantei, orei o final de semana inteiro. E você não teve contato com ninguém? Não, não tive contato com ninguém. Então você pecou. Como assim? A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, pecador. Então como que você desperdiça a sua vida sem estar com pessoas? Não tem jeito, no fim não tem jeito de nós não pecarmos neste mundo. Mas a lei, ela nos aponta exatamente isso. E acreditem, este é um dos benefícios da lei. É entender que você não é tão santo quanto você imagina. Então, desculpe o termo, baixa um pouco a bola. Porque esta é a forma que Deus trata conosco. Por isso, Ele efetua sobre nós a sua justiça, algo que nós vimos ontem. Mas qual é, queridos, a ideia importante aqui no Sermão do Monte e que nós precisamos entender também para as nossas vidas? Existe uma chave hermenêutica. Existe um modo de nós interpretarmos. Porque a gente não pode dizer que todas as leis do Antigo Testamento são aplicáveis aos dias de hoje. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, guardar o sábado. Ora, eu sei que isso traz celeuma em alguns meios ainda, mas nós não guardamos o sábado. Simples assim, por quê? Porque nem o nosso Senhor Jesus Cristo guardou. Os fariseus foram pegar no pé dele porque os seus discípulos estavam colhendo espigas no sábado. E Jesus Cristo, a resposta que ele dá é: olha, o sábado foi feito para o homem não foi feito para o sábado. Ele colocou o pingo nos is, ele colocou tudo no seu devido lugar. Então, uma boa chave hermenêutica para nós lidarmos com a questão do Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento, é interpretando a Bíblia pela própria Bíblia. E o Antigo Testamento, ele precisa ser interpretado à luz do Novo Testamento. É dessa forma que nós vencemos as nossas dificuldades. Então, recentemente, porque lá na igreja a gente também está lendo a Bíblia toda num ano, e uma senhora me ligou e falou assim: pastor, eu estou com dificuldade de entender o livro de Levíticos. Eu falei assim: pegue o seu óculos do Novo Testamento e põe no rosto. Agora a irmã vai ler ou reler o texto de Levíticos, olhando para a pessoa de Jesus Cristo. E eu acredito que os seus problemas vão se resolver. Ela não voltou a ligar, eu espero que ela tenha entendido tudo. Se ela não entendeu, ela ficou com vergonha, mas é assim que nós precisamos entender. Se você pegar o livro de Gálatas, você vai perceber que o apóstolo Paulo está trabalhando com aqueles irmãos a quem ele chama de insensatos, exatamente nesse ponto de vista. Por quê? Porque nós tínhamos ali judeus que haviam se convertido. O que era a grande maioria da igreja primitiva. A maior parte dos irmãos da igreja primitiva eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Só que lá na região da Galácia, o que estava acontecendo é que muitos desses irmãos estavam trocando as bolas. Eles estavam querendo, por exemplo, circuncidar gentios. Olha, se você quer fazer parte do nosso meio, da nossa igreja, você precisa circuncidar, mas eu não sou judeu. É verdade, e agora, como que a gente faz? Eles estavam perdidos, porque eles estavam misturando a novidade da nova aliança, da graça de Cristo, e ainda desta forma tentando trazer, né, para dentro da sua igreja a religiosidade judaica. E o que o apóstolo Paulo vai tratar? Olha, cuidado com este fermento. Aquilo que nós entendemos como lei, Jesus Cristo não revogou. Ele diz isso, mas ele cumpriu. Então, por exemplo, a marca que agora Deus requer de todos, não é a marca que ele requereu ao menino judeu.
mas a marca que ele requer está no coração. O dia que ele destinou, não apenas para que as pessoas adorassem, mas o sábado foi criado para o descanso, nós também temos hoje a liberdade de entender que todos os dias são do Senhor. Eu sei, eu fui criado num meio evangélico. E domingo, por exemplo, eu não jogava futebol. Pelo menos, bom, vai que o meu pastor da infância vai ouvir o que eu vou falar, pelo menos na frente do pastor. Mas hoje o meu entendimento é que todos os dias são do Senhor. E eu preciso, mesmo tendo esta liberdade, porque eu recebi a liberdade, eu preciso preparar, ou separar, melhor dizendo, um tempo para Deus. Especial. Eu preciso separar para mim um tempo de descanso, porque a máquina pifa. Então, o Novo Testamento, ele traz um novo prisma sobre o Antigo Testamento. Nós somos chamados a esta liberdade, nós precisamos usá-la de forma muito sábia e equilibrada. Mas a verdade que a palavra de Deus traz é exatamente essa. Jesus veio cumprir a lei. Ele diz isso no Sermão do Monte e depois ele diz isso respondendo aos fariseus, que queriam, de alguma forma, achar em Jesus Cristo alguma falha. E o que nós encontramos aqui é que Jesus ele refutou a acusação dos fariseus de que ele estava anulando a lei. Chegou esse novo profeta aqui, ele está tirando tudo aquilo que nós criamos, ele tirou a evidência. Ele acabou com a nossa religiosidade. O que os fariseus estavam de fato preocupados, e eu sei que vocês sabem disso, era no ganha-pão deles e na autoridade. Era isso que incomodava. Se nós pararmos para pensar, no final do Evangelho de Mateus, quando Jesus Cristo entra em Jerusalém e expulsa do templo ali os cambistas, os mercadores, quem se levanta contra Jesus? Foram os cambistas e mercadores? Foram os chefes dos sacerdotes. Sabe por quê? Porque acabou com o ganha-pão e acabou com a autoridade deles. Então, o que Jesus Cristo está aqui incomodando é exatamente os fariseus. E a resposta deles é, olha, Jesus Cristo ele está acabando com a nossa lei. E Jesus Cristo ele não está acabando com a lei, ele está cumprindo. Ele mesmo diz no texto que nós acabamos de ler, que ele não veio revogar, ele não veio abolir a lei dos profetas. Esta semana, quando eu estava estudando esse texto, interessantemente, eu achei alguns comentários que falam exatamente o oposto. Por quê? Porque para muitos essa é a ideia, inclusive no meio protestante. Jesus veio, chutar a lei para longe. Mas não foi isso que Jesus Cristo fez. Mas convenhamos, voltando ao livro de Levítico, por isso que eu disse, leia com as lentes do Novo Testamento. Todas aquelas leis cerimoniais, elas terminam onde? Na cruz de Cristo. Por quê? Porque você não mais vai precisar escolher novilho. Você não mais vai precisar alimentar esse cordeiro. Você não mais vai precisar usar ervas para preparar este cordeiro. Você não mais levará este cordeiro ao tabernáculo ou ao templo. Por quê? Porque ele está na cruz, ou esteve na cruz, e ali de forma completa e para sempre, ele se tornou todo este cerimonial, todo o sacrifício do Novo Testamento. Por isso a ideia de que Jesus Cristo veio cumprir a lei. E fez isso quando subiu à cruz e por vontade própria. Esse termo, cumprir, ele dá a ideia de satisfazer, de completar, não de dar fim. E o que Jesus Cristo fez foi exatamente isso. Eu sei que algumas pessoas não conseguem entender e às vezes até olham para a cruz como um fracasso de Deus. Mas é exatamente o oposto.
todo o cerimonial do Antigo Testamento, ele tinha data e hora marcada para não ter mais efeito. Vou contar outro segredo da minha vida para vocês, se segurem agora aí, por favor. Eu gosto de Yakult. E lá na igreja, todo domingo de manhã, as mulheres fazem um café para a equipe. E elas põem Yakult na mesa por minha causa, gente. Eu sou muito bebê, né? Incrível isso. E aí, assim, semana passada eu olhei e o Yakult estava com data de validade vencida. Aí eu mostrei para uma senhora, eu falei assim, ó, tá vencido. Ela falou assim, dá aqui para mim, ó. E tomou. Aí eu tomei coragem e fui junto, né? O que vai fazer mal em mim? Ai, ai. Mas algumas pessoas, quando olham para a pessoa de Jesus Cristo, elas não conseguem entender que todo aquele cerimonial do Antigo Testamento, ele era muito pontual. Ele tinha data de validade. Então o indivíduo ele escorregava lá do norte das colinas de Golã até Jerusalém. Há relatos de que famílias grandes demoravam até 10, 15 dias para chegar às festas em Jerusalém. Eles iam a pé, gente, com crianças, mas iam felizes, cantando. Olha os cânticos de peregrinação, né, do livro dos Salmos e tal. Eles estavam felizes, mas era um sacrifício. E uma vez por ano eles levavam o seu novilho, que foi separado o ano inteiro para aquilo, foi bem alimentado para aquilo, foi preparado e dado ao sacerdote. Mas no ano seguinte eles tinham que repetir a mesma coisa. Então, em Cristo Jesus, há o cumprimento. Não há mais a necessidade deste sacrifício. Por quê? Porque de uma vez por todas, o Cordeiro perfeito de Deus foi imolado. O Cordeiro que Deus preparou, sem mancha, sem mácula, sem defeito, porque era o próprio Deus. Por isso, no Evangelho de João, no capítulo 1, a palavra de Deus diz que Deus se fez carne. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós. E vimos o quê? A sua glória. Por quê? Porque ele era o próprio Deus. Porque para satisfazer a justiça perfeita de Deus, de uma vez por todas, o próprio Deus deveria se dar em sacrifício. Por isso, Jesus Cristo, que é Deus com o Pai, em mesma forma e essência, e é Deus com o Pai, com o Filho, em mesma forma e essência, foi entregue na cruz do Calvário, para que ele fosse, de uma vez por todas, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sem a necessidade de data de validade. Precisamos fazer de novo, porque era o próprio Deus perfeito. Então, nós precisamos entender que Cristo, ele cumpriu a lei. Ele foi obediente até a morte e cumpriu todos os projetos de lei do Antigo Testamento na sua pessoa. O que isso tem a ver hoje com a minha vida? Primeiro, eu preciso ser muito grato a Deus, eu preciso externar isso. Eu preciso louvar ao Senhor continuamente, eu preciso todas as manhãs lembrar que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida e eu estou vivo. E faz parte dessas misericórdias de Deus ter providenciado um sacrifício perfeito, porque o dia em que eu acordar e eu não estiver vivo, não é possível isso, né? Mas eu estou com Cristo para sempre. Por quê? Porque ele foi o Cordeiro que me substituiu para sempre. Então, queridos, eu sei que cada um tem um jeito de vibrar diferente, mas a gente precisa vibrar com isso todos os dias. Olhando para este Cordeiro que substituiu ou cumpriu toda a lei. Todos os projetos do Antigo Testamento cumpridos em Cristo Jesus. Aí, gente, segura no banco, porque Jesus então começa a falar sobre a prática correta da lei. E aí é que às vezes nós olhamos e falamos assim, não tem jeito. Por exemplo, ele começa no versículo 21 dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matem.
e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, do mesmo modo, qualquer que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal, e qualquer que disser insensato corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. E aí, então, Jesus vai dizer assim, olha, então, se você está indo ao altar oferecer uma oferta ao Senhor e lembrar que você tem alguma pendência contra alguém, pare, deixa a sua oferta ali estacionada, volte e conserte com o seu irmão. Ah, Sidão, difícil esse negócio de que, peraí, matar é uma coisa, falar mal do irmão é outra, e Jesus está dizendo aqui que é a mesma coisa? Como assim? Ora, se você tem problemas com isso, conversa com Jesus, porque eu estou só lendo o que a Bíblia está dizendo. Mas fiquem tranquilos, porque lá no capítulo 19, quando Jesus Cristo disse ao jovem rico, lembra? Então vende tudo o que tens. O jovem disse, isso não dá, é demais para mim. Qual foi a resposta dos discípulos? Senhor, assim não dá, ninguém vai para o céu. Né? Por quê? Porque os próprios discípulos de Jesus Cristo, eles olhavam para Jesus ouvindo essas palavras e eles diziam assim, impossível. Não vai sobrar ninguém. E por isso o caminho é estreito, queridos. Não estou dizendo que se você hoje já falou mal de alguém, você vai para o inferno. Mas eu estou novamente aqui trazendo a ideia que Jesus Cristo coloca. Que a prática correta da lei, ela exige de todos nós irmos além daquilo que a letra está explicitando. Então, o que Jesus Cristo vai tratar, e na dinâmica do perdão ali, ele vai tratar das nossas raízes de amargura, da nossa falta de relacionamento, da nossa falta de perdão, como algo que tem consequência de um assassinato. Existe coisa mais triste? Existe, mas essa também é triste. De você ver relacionamentos rompidos. Pessoas que caminhavam juntas, pessoas que se davam bem, e de repente você não tem mais essa pessoa próxima de si. Por quê? Porque não houve perdão, não houve arranjo, é como se você estivesse assassinando aquela pessoa. Eu lembro de dois amigos que, volta e meia, faziam algumas pequenas sociedades juntos, sabe? E aí houve uma indisposição de um contra o outro por causa de um carro. E romperam. Romperam assim, de não poderem frequentar a mesma igreja. Eram amigos de frequentar a casa um do outro, das famílias saírem juntos, agora não podia mais. E o pior, no dia em que um morreu, o outro queria muito ter ido, mas não pôde. Ligou para mim e falou, o que eu faço? Falei, agora a Inês é morta. Ou não era Inês o nome da pessoa, mas agora já era. Então, queridos, nós que vivemos debaixo do jugo de Cristo, nós precisamos ter uma atitude diferente. Nós precisamos viver de forma diferente. Eu sei que às vezes a gente fala do assassinato como algo distante para nós. Bandido, assassinou. O que ele merece? Cadeia nele. E às vezes, na questão dos nossos relacionamentos rompidos, nós não temos o mesmo significado que Jesus Cristo está trazendo. O que Jesus Cristo está dizendo aqui, queridos, é que lá no céu o rombo é do mesmo tamanho. As consequências aqui na terra são diferentes. Você conviver com o assassinato de uma pessoa é uma coisa, você ter um relacionamento rompido é outra. Mas no céu o escândalo é o mesmo. E lembrando que a nossa vida, antes de ser vivida para nós mesmos, ela é vivida para a glória de Deus. É com isso que nós precisamos nos importar. É com Deus que nós temos uma importância maior. Muito mais do que olhar para nós mesmos. Então, às vezes você é tentado a querer matar uma pessoa, né? Eu gosto muito de um autor norte-americano, já falecido, Eugene Peterson. Ele compilou aquela Bíblia, A Mensagem. Né? Talvez não seja a Bíblia para
se ter assim num conjunto, né, numa igreja e tal, mas em termos devocionais é muito gostoso. E é falsamente acusado de paráfrase. Eugene Peterson era um cara muito bem treinado nas línguas originais, e ele simplesmente, na sua devocional pessoal, ele ia transcrevendo como se estivesse escrevendo para si mesmo. Foi publicado, editado e abençoa muitas pessoas. Mas ele tem uma autobiografia, uma biografia que eu acho muito interessante. Certa vez perguntaram para ele se ele já tinha tido o desejo de se divorciar da sua esposa. E ele parou e falou assim, divórcio? Não, nunca tive vontade de divorciar minha esposa. Matar, sim. Matar, sim. Então, é a ideia. É a ideia. Né? Gente, é verdade. Não lave roupa suja agora aqui. Fica feio. Mas, às vezes, você quer esganar o pescoço do indivíduo. Né? Biblicamente, você precisa entender que agora a lei de Jesus, ela requer de você um esforço maior. Mas seja grato ao Senhor por isso. Porque Ele está, primeiro, exigindo a glória para Ele. Você precisa glorificar a Deus com os seus relacionamentos. Mas Ele também está ensinando você a lidar neste mundo. Porque, às vezes, nós somos tão embravecidos, né? Enraivecidos, que a gente sai pelo trânsito aí, né? Querendo esganar as pessoas. Eu fico horrorizado com pessoas que têm dificuldade no trânsito. É uma tristeza. Você não fala nada. Aí, segundo, adultério. Ai, Jesus. Vocês ouviram o que foi dito, não adultere. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Ou seja, o que Jesus Cristo mais uma vez está trabalhando aqui? Pensamento. E é muito interessante que Deus nos deu, porque fomos criados à sua imagem e semelhança, né? Ou seja, eu não tenho o poder de Deus, no sentido de que eu mando, mas eu sou um ser volitivo, eu penso, eu falo e eu imagino. E a imaginação é um dom de Deus, queridos. A grande questão é que os nossos pecados, eles começam, via de regra, na imaginação. E o que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte, não fique só entendendo que o adultério é você se deitar com a mulher alheia. É você ter pensamentos lascivos para com qualquer pessoa. É claro que as consequências aqui na terra são diferentes. Mas lá no céu, queridos, o pecado cometido por cada um de nós já está desnudado. Deus já está sabendo. E Ele não está sendo glorificado. E Ele também quer tratar o nosso coração, porque a nossa imaginação pode exceder e, quem sabe, nos trazer problemas maiores aqui na terra. E aí, Jesus Cristo usa uma hipérbole. É só uma hipérbole. Olha, se o teu olho te faz tropeçar, arranque-o fora. Entenda isso, claro, que você precisa resolver algumas questões. Eu me lembro, na época em que não havia essa internet que nós temos, um jovenzinho chegou para mim e falou assim, pastor, eu tenho muito problema com pornografia. Então eu falei assim, zere a pornografia que você tem na sua casa. E também trabalhei com ele a ideia de que toda banca de jornal ele deveria atravessar a rua para o outro lado. Porque naquela época da história, eu sou pastor há 29 anos só, tá, gente? Mas se você fizer as contas, você vai entender que há 29 anos a pornografia se dava através das bancas de jornais. E eu dizia, você precisa atravessar a banca para não ser tentado. Isso é você arrancar o seu olho. É você ir no mal contra a raiz. Então, o que eu faço agora? Que a minha casa tem 19 computadores, tem celular. O celular, ele é uma porta para o mundo. Ora, o apóstolo Paulo mesmo descreve que o atleta em tudo se domina. E você precisa aprender a lidar com isso.
Porque você tem esse mundo na sua mão. E se a pornografia, que não é um problema para adolescentes, gente, eu poderia ficar aqui horas narrando. Eu sou pastor, eu já falei isso 3 vezes hoje. Eu sou apaixonado pelo ministério pastoral. Sou apaixonado. Eu tinha pouca sarna para me coçar aqui no seminário, e eu arrumei uma igreja para pastorear 1 ano atrás. Mas eu sou apaixonado, e não são poucas as vezes em que a gente tem que lidar com esses problemas com adultos, com idosos. Porque, como eu disse ontem, o pecado ele não escolhe idade. Então a gente precisa estar muito atento a essas questões. Precisamos estar atento a essas questões. Certa vez, minha esposa está aqui para referendar o que eu vou dizer, eu arrombei uma porta para conversar com uma pessoa. Não é difícil para mim, né? É só eu desequilibrar, pumba. Se eu cair em cima de alguém aqui... E a Bíblia, o Antigo Testamento sabe que tem lei para isso, né? Sem querer, se você cair em cima de uma criança e matar, tem tudo, fica tranquilo. Você está protegido pela lei do Antigo Testamento. E eu entrei no quarto daquela moça, daquela mulher que não queria conversar comigo, e a ideia ali era o seguinte, olha, o meu esposo usa pornografia, o meu esposo se masturba, casados. Isso destrói vida, gente. Destrói lar, é vício. E você não precisa nem ir para uma casa de recuperação, você precisa olhar para o céu e entender que o que Jesus Cristo está tratando no seu coração é faça o radical para que o restante seja salvo. Por isso arranque o seu olho fora. Numa hipérbole, por favor, não arranca. Mas tire do seu caminho tudo aquilo que te leva ao pecado. Isso é importante para você. O que nós precisamos aprender com isso é lidar radicalmente com o nosso pecado. Logo em seguida, Jesus Cristo vai falar do divórcio. Foi também dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, porneia, né, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a divorciada comete adultério. Jesus Cristo, e ele no capítulo 19, quando indagado pelos fariseus, os fariseus chegam e querem pôr Jesus Cristo na parede de novo. Mestre, olha, uma mulher recebeu carta de divórcio, o que ela faz e tal, e Jesus Cristo ele vai dizer, olha, vocês têm a lei de Moisés. Sim, mas a lei de Moisés ela dá uma possibilidade. Sim, Jesus Cristo diz, por causa da dureza do coração de vocês. Por causa da dureza do coração de vocês. Em caso de porneia, relações sexuais ilícitas. O que é relação sexual ilícita? Todo tipo de relação fora do casamento. Porneia descreve tudo isso. Você pode até caracterizar a pornografia como porneia. O que Jesus Cristo está falando como dureza de coração? A dificuldade de perdoar. Porque em todos os casos, o perdão é o que o cristianismo requer de nós. Mas Deus conhece a nossa natureza humana. E como conhecedor da nossa natureza humana, Ele sabe que às vezes nós somos duros de coração. Temos dificuldade de perdoar. Pastor, eu vou ter sempre dúvidas, eu vou sempre me sentir ameaçada. Eu estou sempre referindo à mulher, né? Mas ao homem também, porque o mundo não tem mais essa diferença. Ok, mas Jesus Cristo ele não está dizendo assim, olha, faça isso então. O que Jesus Cristo está dizendo é, não se divorcie. E aí, tanto aqui quanto no capítulo 19, Jesus também está tratando com as escolas rabínicas, que haviam 2 grandes escolas. A escola Shammai, que era uma escola mais ortodoxa, né? Você não pode se divorciar a não ser por relação sexual ilícita. E a escola de Hillel, que vocês conhecem melhor, talvez, por causa do apóstolo Paulo. E Hillel, ele pregava o seguinte, o homem
pode se divorciar da mulher por qualquer motivo. E aí a gente vê, né, aquela historinha do queimou arroz e coisas do tipo. Tudo essa escola dizia assim, pode terminar. E o que Jesus Cristo faz? Ele responde com a Bíblia. Ele responde com a Bíblia. Foi isso que ele fez. Ele diz, eu digo que todo que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. Jesus Cristo usou a palavra de Deus. Para a gente vencer essa parte, né? Eu sempre tive uma máxima no ministério pastoral, porque certa vez chegou lá um ex-jogador de futebol na igreja, lá em Santos, e falou assim, pastor, eu estou chegando aqui com a minha esposa, eu conhecia, claro. E ele falou, mas eu ouvi dizer que o senhor detesta divorciado. Eu falei, como assim? Eu? Não, estão me falando mal de mim. Eu não tenho nada a ver com isso. A palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. E foi o que eu disse e eu digo para todos vocês. Se você é casado, faça com que o seu casamento seja para a glória de Deus. Dê certo. Sabe? Trate os seus pecados, trate as suas fraquezas e fique firme, casado. Porque além da felicidade do casal, acima dela está a glória de Deus. Agora, se você se divorciou, a misericórdia do Senhor, ela abraçou você. E fique, como o apóstolo Paulo diz, que fique solteiro. Pastor, mas eu recasei. Beleza, a misericórdia do Senhor continue sobre você. Faça o seu casamento dar certo. E fica firme nele. Não vem com essa história de que agora eu posso ficar trocando. Porque isso não é cristão. Isso não é cristão. Então, queridos, nós precisamos olhar para o que Jesus Cristo está fazendo e falar assim, puxa, parece-me que Jesus está exigindo mais do que a lei. Não, Jesus está legislando. Ele conhece a cada um de nós. E ele sabe todos os pontos e vírgulas que precisam ser colocados para que eu e você não se vejam incorrendo em equívocos que vão desonrar ao próprio Deus. Juramentos e vingança. Eu vou aqui dar uma paulada só, porque o que Jesus Cristo está dizendo aqui é que o indivíduo que faz juramento, ele precisa ter, primeiro, a responsabilidade sobre as suas palavras. Né? Então, as nossas palavras, elas precisam ser confiáveis, as nossas palavras, elas não podem ser mentirosas e as nossas palavras não podem ser falsas. Sobre o juramento, eu acho que é isso que você precisa entender. E vingança, gente, Jesus Cristo, ele ataca aqui 4 problemas que as pessoas, elas já enfrentavam naquela época. Vocês ouviram que foi dito olho por olho, dente por dente. Ali do talião, está lá em Levítico. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processar a você e tirar a sua túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Uau! Jesus Cristo faz aplicação aqui em 4 áreas. A primeira delas é em relação aos ataques físicos. E eu não estou falando briga de moleque. Eu estou falando do ataque físico que nós, às vezes, sofremos. Eu, no ministério pastoral, já fui encurralado na parede. E um irmão falou assim, eu vou te bater. Depois de uma reunião de liderança. E eu falei assim, o que eu vou fazer de volta? E olha que eu fui um moleque briguento. Mas eu falei, eu vou fazer o que agora? Eu conheço pastores que perderam seu ministério porque revidaram fisicamente. Mas não é porque eu sou pastor. É porque eu estou debaixo desse prisma de lei de Jesus Cristo. Se você for atingido numa face, você tem que experimentar a outra. Pastor, eu não levo desaforo para casa. Eu sei, nós somos treinados a isso. Eu sempre lembro de uma senhora que, conversando comigo, o neto dela chegou, vó, me bateu, vai lá, eu já falei, dá nele. Eu olhei para ela e falei assim, escuta, é isso? É, pastor, Bíblia é Bíblia, minha família é outra coisa. É, meu filho. Então eu sei que nós lidamos com essa situação, cuidado. O segundo aspecto, né, o
o da capa, né, do processo, se alguém quiser processar você, tirar sua túnica, deixa que leve também a capa, são assuntos legais. E a gente precisa saber como lidar com isso. Se você for lá no Jus Brasil, você vai ver meu nome. Certa vez eu fui fazer uma compra no Carrefour, bateram no meu carro, e eu fui lá e o Carrefour falou, pode fazer orçamento. E eu fiz, o menor. Quando ficou pronto, esqueci de novo, qual o valor? R$800. Aí eu recebi o telefonema de um escritório de advocacia, falou assim, nós não vamos pagar. Bom, cheguei lá na igreja, um dos pastores era advogado, falou, não, nós vamos. Pôs na justiça. Aí eu fui aquele grande dia, imaginei, no fórum, aquele júri lotado, aquelas pessoas lá que compõem, como é o nome? Os jurados, né? E quando eu entrei era uma salinha apertada, um juiz cheio de piada, eu, a minha esposa, advogada e a advogada da empresa. E foi 5 minutos, foi a maior decepção da minha vida. Quase que eu devolvi o dinheiro que eu ganhei. Mas é claro que o que Jesus Cristo está colocando aqui é algo muito mais pesado do que isso. Gente, é um alerta para nós e é algo que nós precisamos entender isso. Na vida, muitas vezes, o melhor é você levar o prejuízo. E eu não estou dizendo só sobre situações que envolvem família, envolvem irmãos em Cristo. Porque isso tem acontecido muito. Principalmente em relação à família. É muito triste você perceber, pastor, eu sei, mas envolve muito dinheiro, envolve herança e tal. Gente, nós precisamos esgotar todas as possibilidades. E tendo essas possibilidades esgotadas, refletir se não vale a pena eu arcar com o prejuízo do que eu perder vínculos familiares. Você pode discordar de mim, mas eu estou apenas trazendo a reflexão do Novo Testamento sobre a sua vida. Até porque tudo aquilo que você ganhar, em pouco tempo, a palavra de Deus diz que será corroído pela ferrugem e pela traça. E também a questão civil, né? O cara quer que você caminhe com ele 1 milha, ande com ele 2. E a verdade desse texto é pior ainda. Porque aqui, gente, nossa, eu já estourei o tempo. Aguardem um pouquinho. O que Jesus Cristo está dizendo era algo muito comum debaixo do Império Romano. Lembram daquelas legiões marchando? Eles tinham, além dos seus armamentos, eles tinham a mochilinha de couro atrás. Então, quando você estava entrando por uma cidade ou cruzando uma cidade, você, soldado do Império Romano, você poderia tirar aquela lança pesada, aquele escudo pesado, aquela mochilinha e falar assim, você que está aí no caminho, carrega para mim até o fim da cidade. Era a lei. Bobo você que ficou vendo eles chegarem e não saiu correndo. Porque a lei era essa. Mas, transpondo para nós, muitas vezes nós somos chamados, queridos, a caminhar milhas e milhas e milhas. Com pessoas. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse, não levante na sua cabeça qualquer tipo de vingança. Qualquer tipo de vingança. São aspectos que nós precisamos sempre trabalhar no nosso coração. O que Cristo requer de nós é um padrão elevado. Cidadãos do reino possuem um padrão elevado. Eu fico imaginando aquela população cercando Jesus Cristo, ouvindo o seu sermão e refletindo, onde nós viemos amarrar o nosso jegue? Porque se a lei parecia pesada, agora este mestre,
está interpretando tudo e trazendo para nós um peso maior. Engano. Assim como eles, nós também temos o Espírito Santo habitando em nós. Eles não tinham na época, na verdade. Passaram a ter depois que Jesus Cristo foi aos céus. Mas nós temos. E lá no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus Cristo prepara os seus discípulos para a morte, ele diz assim: fiquem tranquilos, porque eu deixarei com vocês o outro Paráclitos. E o Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos fortalece e ele nos orienta. A gente tem tudo o que precisa para carregar esse fardo. Mas nós precisamos viver esta realidade. Eu termino dizendo o seguinte, que viver para Cristo, viver para a glória de Deus, não é para qualquer um. Mas todos os salvos, que genuinamente são salvos e vivem para Cristo, eles estão capacitados a fazer aquilo que Cristo disse que eles deveriam fazer. Você é capacitado. Não diga, Sidão, eu não tenho forças. Eu não consigo deixar de me vingar. Sidão, eu não tenho forças, eu não consigo deixar de pensar na esposa alheia, no esposo alheio. Sidão, eu não consigo, eu tenho sentimento de vingança. O Espírito Santo habita em você. E você tem toda a condição de vencer o maligno, porque ele assim nos prometeu. Que Deus nos abençoe. Deus eterno, muito obrigado pela tua palavra. E que ela seja encorajamento para as nossas vidas. Deus eterno, que o Senhor nos dê, ó Pai, esta devida compreensão de que não somos apenas indesculpáveis, mas nós somos totalmente preparados pelo Senhor para lidar com todas as questões relacionadas ao nosso cotidiano. E que isso, ó Deus, seja frescor para as nossas almas, seja saúde para os nossos ossos e principalmente gere em cada um de nós uma dependência em Ti, a fim de que tudo o que nos vier como peso seja transposto para a Tua conta, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos.